Ah, é verdade. Tá gravando, não vai? Boa noite, gente! Boa noite! A gente ainda não decidiu o nosso bordão oficial, então fiquem no aguardo aí, um bordão melhor virá. Mas a gente tá aqui pra ler, conversar com vocês, dar a nossa opinião de histórias Chocantes. tenebrosas, Controversas. polêmicas, contadas da internet. Histórias completamente verdadeiras, sem prova nenhuma da verdadeiridade delas. Pode ser fique? Talvez. Mas a gente vai acreditar, entendeu? A gente escolhe acreditar. A gente escolhe acreditar. Porque se essa história não é verdade, talvez alguém que esteja ouvindo tá numa história parecida de qualquer jeito. Então, a gente vai aqui dar conselho e falar de histórias. Da nossa opinião, né? Basicamente. Conselhos, opiniões com embasamento na nossa opinião, né? Que a gente não tem um embasamento. Vozes da minha cabeça. Mas somos pessoas confiáveis, adultos semifuncionais, que viemos aqui ler histórias principalmente do tema de trabalho, de CLT fudido, PJ fudido. Entrando nessa linha, eu sou a Vivian e essa é a Lau. Entrando na linha de PJ fudida, Vivian e Lau. E a gente foi inspirado aqui por esse nosso amigo urso, chamado CLT, tá? A gente ainda não sabia o que a sigla significa, estamos tentando aí descobrir se significa tão fudido quanto a gente já normalmente é. E aí, temos aqui o nosso urso CLT que está inspirando a gente, é o nosso mascote para esse podcast. Ele vai estar aqui fazendo companhia pra gente essa noite. Aconselhando a gente também. E aí a gente vai começar aqui com umas histórias. As histórias todas foram tiradas do Reddit, não sei se vocês já ouviram falar. Mas é um aplicativo, site que você encontra... basicamente uma rede social, né? Um fórum. 1 milhão de fóruns, na verdade. Você encontra fóruns sobre... Isso faz parte da realidade brasileira já, né? Cachorro latino. Então, e aí você encontra fórum pra qualquer coisa. Fórum sobre pé, fórum sobre trabalho, fórum sobre... Tudo. Existe tudo. Sei lá, desde relacionamento, que é uma coisa mais genérica, até pessoas que gostam de verrugas. Sei lá, isso deve existir, ou deve bandas, ter alguma coisa no... bandas também que você gosta. Coisas muito específicas vão estar lá no Reddit. Tem tudo. Então, sem mais delongas, vamos começar o primeiro episódio. Com a primeira história, vamos lá. O episódio de hoje, o tema é realmente trabalho, então todas as histórias vão estar nesse tema. E aí a gente vai aqui, dar nossa opinião, mas vocês comentem aí se vocês acharem que a gente falou merda, se vocês acharam que a gente tá certa. Essa é a graça, que a gente tá aqui só falando merda mesmo, que a gente não tem propriedade. Mas a gente vai falar merda bem feita, pelo jeito. Vamos começar a primeira história. Eu que escolhi essa, então eu vou ler. Aí depois a próxima a Vivian lê. Sou eu a babaca por fazer minha colega de trabalho entrar em choque anafilático. Essa história também veio do fórum Sou eu a babaca, né? Am I the asshole? E a história é a seguinte. Tô completamente perdida aqui. Racionalmente, eu sei que não fiz nada de errado. Legalmente, também tô tranquila. Mas tô sendo tratada como vilã pelos meus colegas. E tô seriamente pensando em pedir demissão por causa dessa merda toda. Eu trabalho num emprego de escritório bem padrão. E à noite ajudo uma amiga no restaurante dela, que é de comida tailandesa. Sinceramente, eu sou muito fresca pra comer, mas eu me apaixonei por um molho de amendoim que o chefe faz lá. Ele me ensinou a receita, então mais ou menos uma vez por semana eu levo esse molho com macarrão pro meu almoço no escritório. O pessoal já sabe disso e alguns até provaram. Tem cheiro de amendoim, gosto de amendoim e é basicamente um pad thai de branca. Ela colocou entre aspas. Bem adaptado. Ultimamente, minhas marmitas começaram a sumir. Ou eu abria minha lancheira e metade da comida tinha desaparecido. Eu tentei falar sobre isso, mas nada mudava. E eu tinha quase certeza que era uma das funcionárias novas que estava fazendo isso. Só que eu não tinha provas, até agora. Na quinta-feira, eu levei... Já fala que não é culpa delas. Estão comendo sua comida, morreu por causa disso, não é sua culpa. Na quinta-feira, eu levo meu macarrão e meu pote inteiro simplesmente sumiu. O pote ainda junto, gente. Levou a Tupperware dela. Ele até caiu de choque. O que nunca tinha acontecido antes. Fiquei puta, mas o que eu podia fazer? Uma colega dividiu a pizza dela comigo e vida que segue. Até hoje. Meu chefe veio falar comigo me acusando de ter envenenado o meu próprio almoço, porque a filha dele, filha do chefe,
Uma das meninas novas que entrou pegou emprestado minha comida e teve que ser hospitalizada. Acontece que ela é severamente alérgica a amendoim. Comeu um pouco e bum, anafilaxia. Ela usou a caneta de adrenalina, foi para o hospital e agora o pai dela tá tentando me responsabilizar pelas contas médicas e pelo estado dela. Mas eu realmente não vejo sentido nisso. Porque eu teria que pagar? Eu não etiqueto minha comida como contém amendoim, porque eu não tenho alergia a amendoim. Ela que foi burro o suficiente de roubar a minha marmita e comer algo que ela não pode. Só que ele tá vindo com ódio pra cima de mim. Alguns colegas mais antigos estão me tratando com gelo, porque eu avisei que ia chamar o RH se eles continuassem me assediando ou fazendo graça. Puxa sacos, né? Minha amiga sabe de tudo e me ofereceu um emprego em tempo integral no restaurante, mas eu não consigo deixar de sentir que isso é muito injusto. Ao mesmo tempo, eu podia ter matado a filha dele, né? Então, eu sou a babaca da história? Não é a babaca, na minha opinião, nenhum. de jeito nenhum, cara. Não, é que assim, é uma história muito comum a gente ouvir sobre roubo de marmitas. Muito. No ambiente CLT, né? E você cara, vai ser um ladrão de marmita que tem uma alergia severa a uma comida super comum, que é amendoim. Cara, eu sou uma pessoa que se tiverem roubando minha marmita, eu vou colocar pelo menos laxante lá. Porque Aí já pessoa... acho que talvez seja ilegal essa parte. Aí talvez conte como envenenamento, talvez. Não, mas assim, a pessoa tá roubando, ela tá roubando minha marmita. Às vezes cara. você fala que você tem prisão de ventre e você coloca laxante na sua comida porque pra você soltar, precisa. Pra soltar meu intestino, né? Então. É possível? E aí, mas me deu caganeira. Eu falei, mas por que você foi comer Então a foi minha você. Então comida? você tá confessando Então você tá que você comeu a minha seu comida. crime. Só que o problema é que é a filha do chefe, né? Eu conheço uma história que roubaram a mistura da menina que trabalhava comigo. E isso assim, né? Foram várias vezes. E aí ela ficou putaça e escreveu lá no papel: Deus tá vendo. Colocou dentro, colocou na geladeira. Aí abriram, ela viu que abriram, mas não pegaram. Nossa, não, botou Deus no meio e já era, A culpa né? cristã, a culpa cristã sempre então. funciona. Não, mas eu acho que não é a babaca. E também... Não, e óbvio tinha que legalmente não tem nada como. a ver, porque ela pegou uma marmita que não ela comeu, não sabia o que tinha e E digo mais, se ele te demitir, ainda dá entra pra no entrar processo. com um processo Entra aí. num processo. Dá E pra não entrar só com por se te processo. demitir, porque ela falou que tá sendo, tipo, estão fazendo Assediada. graça e que tá sendo assediada pelas pessoas que são mais Sim. amigas do chefe, tá ligado? Sim. Os funcionários mais antigos. Não, cabe um processinho. Cabe processo aí, ainda. Eu acho que não é babaca. Eu Não. acho que foi merecido, inclusive. Merecido pra caralho. Pra filha do chefe. Nesse primeiro episódio, a gente tá só com as histórias aqui, mas normalmente sempre tem comentários, às vezes a pessoa traz atualizações da história, então fala pra gente se vocês querem saber isso, sabe? Porque muitas vezes você vai A ter gente alguma dúvida. consegue, Tá, mas você sabia que a menina era alérgica a amendoim? Esse tipo de pergunta, normalmente, a pessoa que postou responde nos comentários. Sim. Então, se vocês gostarem da ideia de saber mais detalhes sobre cada história, em vez de mais histórias, fala pra gente, que a gente traz nesse formato. Até porque eu tenho certeza que os comentários vão estar concordando com a gente. Óbvio. Que a menina estava errada. E eu, particularmente, sou uma pessoa que, quando fico sabendo de uma fofoca, eu quero saber de, tipo, todos os detalhes, assim. Então, Tamo. Voltamos. Mas então, você não tem como estar errado nessa história. Se a menina tivesse morrido, que triste, né? Mas se você tem uma alergia problema severa... dela, você não sai comendo a comida dos outros. Exatamente. Se você tem uma alergia severa a alguma coisa, tipo, nossa, eu sou muito intolerante à lactose. Aí você vai lá e rouba a comida de alguém que parece suspeitamente conter queijo. Porque ela falou que tem cheiro de amendoim, que tem cara de amendoim. A menina tem uma alergia severa e não dá nenhuma cheiradinha antes de comer a comida dos outros? Não, mereceu. Pelo amor de Deus, olha. Merecido. Eu acho que foi merecido. Merecido. Você tá certo. Você não é babaca. A próxima história, a Vivi que vai ler pra gente. Rapaz, essa aqui é babado, hein? É babado. Vamos lá. Eu fiz sexo oral no meu chefe pra ele não me demitir. Sou garçonete de coquetel. Tô numa fase bem ruim. Sou mãe solo de um menino de 10 anos. Tive ele aos 15 e larguei a escola aos 17. Nunca tirei o GED, equivalente ao ensino médio, porque eu tava sempre ocupada tentando cuidar do meu filho. O pai dele sumiu pouco depois que ele nasceu, porque ele tinha 21 anos quando eu tinha 15.
Um criminoso. Um criminoso, assim. Eu não tenho nenhum tipo de apoio além de mim mesma e da ajuda do governo. E mesmo assim a gente mal consegue se manter. Eu sei que provavelmente não vou conseguir emprego em outro lugar. Eu faço o meu melhor no trabalho, mas eu não sou perfeita. Vivo exausta de tentar dar conta do meu filho e isso com certeza afeta meu desempenho. Recentemente eu tive que chamar meu gerente porque derrubei uma bebida em um cliente. E depois que resolveram isso, ele virou para mim e disse que eu estava demitida. Eu comecei a chorar e implorar para ele reconsiderar. Trabalho lá desde os 18 anos e não posso me dar ao luxo de perder esse emprego. Eu não tenho nenhuma reserva de dinheiro, eu é simplesmente estar ferrada. Eu disse pra ele que faria qualquer coisa e me ofereci. Acabei fazendo sexo oral nele pra ele não me mandar embora. Agora eu sou essa mulher. Não sou melhor do que uma prostituta e isso me dá nojo de mim mesma. Fico tentando repetir pra mim que fiz o que precisava pra manter um teto sobre nossas cabeças e comida no prato do meu filho, mas eu só sinto repulsa. Queria poder voltar no tempo e fazer tudo diferente. E acabou aí. Meu Acho que Deus. foi mais um desabafo, né? Não foi uma história. Esse era do True of My Chest, que é tipo a verdade do meu peito, que é só pra desabafo mesmo. Tanto que então faz ela não tá sentido, tipo perguntando se ela foi a babaca se ela foi ou não, errada ela ou tá não mais na desabafando história, mesmo. sim. Mas, cara, que história horrível. Nossa. E eu imagino que é um reflexo muito comum, assim, da vida, tá ligado? Porque ela não De tem ter apoio nenhum, né? É. Além do governo, algum que Ela deve não ser uma tem, tipo, o pai e mixaria. a mãe dela Não. apoiando ela. Ninguém, né? E, tipo, ela trabalha nesse lugar há 18 anos. E Não, ela- não, 18 anos não. É Ela isso, né? desde os 18. Ah, ela trabalha desde os 18. Só que Ah, ela tá. não falou a idade dela atual. Tem tá. esse detalhe. Então, e tipo assim, ela. Uma coisa que me marcou muito na história é que teve uma hora que ela falou: eu sei que eu não conseguiria emprego em outro lugar. Tipo, dá pra ver que a imagem que ela tem de si mesma É muito baixa, né? tá baixa, sabe? Que, tipo, você conseguiria emprego em outro lugar, só porque você não tem ensino médio, um monte de gente não tem ensino médio e existem empregos que são pra essa população. E, tipo, não é tão fácil, óbvio, mas você tem experiência como garçonete, que é uma coisa importante, que tem um monte de lugar que precisa. Não, e que normalmente não precisa de ensino médio, eu E imagino. ela teve o filho aos 15 anos, né? Provavelmente, por ela não ter esse apoio de ninguém, os pais devem botado ela ter pra expulsado ela de casa, né? Em vez de ter ajudado. Tipo, o conselho pra essa menina e pra qualquer pessoa que estiver nessa situação, que passou por isso, é tipo, não se culpe. Não fica nessa de você não é melhor do que uma prostituta, até porque não tem isso, né? De ser melhor. Mas você não... E também se a questão é você se sentir uma prostituta, você não é. Você, na verdade, foi... Tipo, abusaram de uma posição de poder, porque você não ganhou dinheiro com isso. Você ganhou o seu emprego, e seu emprego devia ser um direito. As pessoas têm direito ao emprego, entendeu? Então, tipo, isso não foi prostituição, isso foi um assédio no mercado, no trabalho que você sofreu. E ao mesmo tempo, se foi uma decisão que você tomou, não se arrependa, sabe? Porque já foi. Não muda quem você é. Você fez o que você precisava fazer pra sobreviver naquele momento. É isso, E pro né? seu filho, entendeu? Você pensou... Na verdade, foi bem altruísta, né? Sim. Pensar no filho dela Sim. nesse momento. Só que eu acho que é muito triste que... Não, é triste. Muito triste. É muito triste, mas é muito triste que mulheres muitas vezes acham que o valor delas é só o corpo e é Sim. isso que elas podem oferecer, sabe? Sim. E isso tá muito refletido nessa história, porque ela tá achando que ela não pode arrumar um outro emprego. E o Só jeito como pelo ela fato conseguiu, de ela tipo, ter sido mãe na adolescência e, e não ter se formado no ensino no médio. médio. Ou seja, ela não tá vê ligado? perspectiva de vida pra ela, Sim. né? Essa é a verdade. Mas uma coisa que acho que é muito importante de dar de conselho, porque essa história era recente, quando eu tinha visto ela era recente, é que não continue nesse trabalho. Porque se você tá numa situação assim, nesse trabalho, você não vai melhorar. Não vai ficar melhor. Tipo, agora ele sabe que se ele quiser, ele tem você na mão. Com qualquer ameaça de demissão, qualquer uma bronquinha que ele for te dar. E provavelmente ele vai pedir mais, né? Sim, vai virar uma moeda de troca. E vai virar uma bola de neve, né? Sim. E você cada vez se sentindo mais culpada com essa situação. Ainda mais pelo motivo besta, né? Que aconteceu. Sim, Qualquer coisa pode ser um... Tipo, ela derrubou bebida no cliente e ela vai ser demitida por isso. tá, tudo bem. Tipo, mas
É algo ruim? É. Sim, mas é um erro normal, tá É um ligado? erro, Eu acho é um que erro. todo mundo comete Sim. esse erro alguma vez na vida trabalhando com bebidas, sabe? Você já trabalhou, né, como garçonete? Sim. Eu nunca derrubei bebida em ninguém, que seria meu maior medo na história. Mas eu já derrubei, tipo, na mesa, sabe? E as mesas são de toalha branca. Mas é que os lugares que eu fazia era muito cheio, então não tinha uma pessoa me observando pra ficar sabendo disso, entendeu? Entendi. Então, provavelmente o cliente... Mas parece que ela falou, ela chamou o gerente, né? Ela falou, eu tive que chamar o gerente, então, sei lá, vai que o cliente era um filho da puta que, tipo, ficou causando. Porque ela fala que recentemente eu tive que chamar o gerente ela porque tive que derrubei chamar, sim. bebida no cliente. Então, às vezes, o cliente tava enchendo o saco também. Então, esse trabalho... Você vai conseguir um lugar melhor. E eu lembro que quando eu fui ver essa história, agora há pouco, nos comentários, tinha pessoas perguntando onde ela, em que cidade ela morava e oferecendo emprego pra ela. Legal, E oferecendo bacana, emprego pra ela. bacana. Então, assim, qualquer coisa é melhor do que essa situação. E existem muitas opções por aí. A internet abre portas. Exatamente. Né? Querendo ou não, você vê... só E de não esse ter post postado. tava bem viralizado, sabe? Então, Eu espero que ela tenha conseguido algo melhor, né, depois disso. pelo amor de Deus. E se você tá numa situação dessas, saia. Não vai ficar pior. E qualquer outra situação vai ser melhor que isso. E se você quiser se prostituir também, pelo menos faz por um dinheiro bom e não, tipo, pro seu chefe do seu trabalho medíocre. Bem medíocre, Porque se né? você for ver, você tá fazendo jornada dupla, né? Você ainda tem que trabalhar no seu emprego normal e ainda vai ser uma prostituta pra ele. seu chefe. Tipo, de graça. Isso aí é jornada dupla, entendeu? É verdade. Isso é acúmulo de funções. Next one. Próxima história. Calma que eu decidi mais. Ah, achei. É que a história é comprida, né? Essa da moça que a gente leu. Deixa eu ver o título. Sou eu a babaca por não depilar as minhas pernas pro trabalho. A minha mãe ia concordar. Tenho 21 anos, sou mulher, óbvio, não precisa nem falar. Não né? precisava nem falar, né? Porque se fosse homem, Nunca tava vi tudo bem. essa história sendo reversa. Acho que vale falar algumas coisas sobre mim, porque é o que as pessoas sempre perguntam ou jogam na minha cara quando descobrem que eu raramente depilo as minhas pernas. Sou hétero, bem feminina e simplesmente não gosto de perder tempo ou dinheiro depilando a perna. E eu nem sou uma pessoa peluda. Mal dá pra ver os pelos da minha perna, do braço e até da minha sobrancelha, pra falar a verdade. Só depilo quando tô começando a sair com alguém novo. E eu tô com meu namorado há 3 anos. E ele não tá nem aí se eu depilo a perna ou não. Eu trabalho numa... A pessoa tendo que se justificar, cara. Eu trabalho numa empresa de promoções. Faço evento e festivais viajando. Mas hoje eu tive que ir pro escritório buscar os materiais. E meu chefe tava lá na sala dele. Então passei pra dar um oi antes de ir embora. Quando eu entrei, ele meio sem jeito perguntou se a gente podia conversar sobre uma coisa. Eu disse que sim, entrei e ele fechou a porta. Já fico com medo depois da história anterior. É, não. Estranho, né? Porque você tá reparando se a perna dela tem pelo. Ele ficou super vermelho, gaguejando, até que finalmente falou que a gente precisava conversar sobre higiene. Eu travei. Fiquei muito sem graça e perguntei o que ele queria dizer com isso. Aí meu chefe me contou que tinha algumas pessoas reclamando que eu não depilo as pernas. E que, segundo elas, isso ia contra a política da empresa, porque eu não estaria sendo higiênica. Aí eu fiquei mais chocada ainda. Tenho certeza que esse chefe tem o sovaco, a perna, o braço e a orelha, tudo. E a obviamente. Aí meu chefe... calma. Eu falei que não tava entendendo o que a higiene tinha a ver com eu depilar ou não as minhas pernas. Ele ficou completamente quieto. Então eu perguntei se ele depilava as pernas. Silêncio total de novo. Gostei. Diva, Gostei muito. diva. Lacrou demais o chefe. Aí eu levantei e disse que se essa conversa fosse continuar, eu preferia que o RH estivesse presente. Diva. Aí ele disse que não precisava continuar falando sobre isso, então. Mais tarde, recebi um e-mail do RH dizendo que queriam marcar uma reunião para a semana que vem para falar melhor sobre o que aconteceu hoje. Eu tô surtando e isso tá me deixando mega ansiosa. Eu sou babaca por não depilar as pernas no trabalho? Não! Nenhum. Por que pelo é sujeira em mulher e pelo não é sujeira em homens? E aí é mulher que não raspa a perna, é sujeira. Cara, é bem polêmico esse assunto. Logo com 2 hosts mulheres, né? Num programa desses. É porque assim, eu venho de um ambiente de trabalho que é muito machista. Muito machista. E todos os caras lá são peludos, entendeu? Tipo, porque é o normal do homem é ter pelos, é considerado, né? E cara, eu já perdi a conta de quantas vezes
me perguntaram porque minha perna não estava depilada ou porque eu não depilava as pernas, sendo que de vez em quando eu depilo, mas é porque, tipo, às vezes na correria do dia a dia você não... É um absurdo que isso seja mais uma das... E que as pessoas reparem nisso, sabe? Ao ponto mais de uma das obrigações. Ao ponto de comentar com você. E que nem essa menina, eu também não sou uma pessoa peluda, os pelos do meu braço são loiros, eu quase não tenho sobrancelha. E os pelos da minha perna também, na verdade, eu só tenho do joelho pra baixo e são bem tranquilos, mas mesmo assim, incontáveis comentários. Inclusive, acho que semana passada, Alguém falou uma coisa assim. alguém comentou, porque viu, tipo, chegou a levantar assim um pouquinho da calça da calça que eu estava usando. E aí falou: olha, você depilou as pernas. E eu falei, mano, que isso tem a ver com você, entendeu? Pra você ver como é um negócio absurdo mesmo, absurdo. Bombem esse podcast pra Vivian poder sair desse lugar. Vamos bombar esse podcast, gente. E aí, e diversos outros comentários, tanto que uma vez um menino que inclusive acho que ele se depilava assim, nesse caso. Ele, nossa, Vivian, você não depila suas pernas nem nada. Eu falei, meu, se você tá tão incomodado, depila você a sua, pô. Vem, para de cuidar da minha vida. Exatamente. Então, meu, Você tá tão incomodado, depila pra mim. De graça, já que tá te incomodando tanto. Mano, é um absurdo que isso seja uma pauta. Sim. E é claro que ninguém vai chamar um cara ao ponto de fazer uma reunião com RH. Sim. Porque você não depilou a sua perna, entendeu? Mano, isso nenhuma empresa pode colocar isso no dress code, tá ligado? Eu duvido que alguma empresa tenha coragem de colocar isso no dress code oficial, sabe? Tipo aquele não falado, né? Aquela regra exatamente. que ninguém fala, Sim. basicamente. Tipo, porque isso daí com certeza daria um processo por, tipo, ser uma regra que só é cobrada de mulher, tá ligado? Tratamento injusto, assim, sabe? Não, eu acho um absurdo, cara. Eu acho realmente... Não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Quando eu morei em Santa Catarina, eu trabalhei numa empresa de alimentos, né? Processados, etc. O que eles pediam pra gente? Sempre manter as unhas cortadas. Sim. Limpas. Isso é higiene. Exatamente. Não deixar o cabelo aparecendo na touca e o homem sempre fazer a barba. Ponto. Eu acho que esse emprego... Faz muito sentido. Você entendeu? Mas nunca pediu pra gente depilar os braços. Não. Então, assim... E olha que homem tem normalmente bem mais pelo do que mulher. Então, se fosse por uma questão de higiene, de não ter pelo nos lugares, faria muito mais sentido pedir para os homens do que só para as mulheres. Isso é para mostrar que o ambiente de trabalho onde eu frequentei é algo normal, comum. Mas porque tinha um motivo. Tem um motivo. E Sim. é pra onde essa moça tá. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. O pessoal falar porque não tem sentido nenhum. É uma coisa, né? A questão da sua empresa era higiene. Então, se um faz, todos têm que fazer por conta da higiene mesmo, dali, né? Sim. É alimento. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Agora, nossa, cara. Não faz nenhum sentido. Eu já fico muito incomodada e isso é uma coisa mais normal, com as empresas que exigem maquiagem. Porque maquiagem é caro. E se as mulheres, em média, ganham um salário menor do que os homens, como que vocês vão exigir que a gente também tenha que passar maquiagem pra, tipo, considerar que tá vestida adequadamente pro trabalho, sendo que maquiagem é cara? Sim. Eu trabalhei numa livraria que falava, eu gravava vídeos, né? E eu tinha que estar maquiada porque eu gravava vídeos. Mas eu cheguei e falei pro meu chefe, então, ó, compra as maquiagens, eu vou te passar o que é necessário e você compra maquiagens pra gente ter aqui. E ele fez isso de fato na época, porque eu falei, eu não tenho maquiagem na minha casa e eu não vou gastar R$200 em maquiagem pra você. Tipo, não faz sentido. E aí, óbvio que não é todo lugar que vai ter essa noção, mas é muito pertinente se levantar essa discussão, até de maquiagem também, entendeu? Porque então a gente tem um custo extra obrigatório, mas não tem uma bolsa maquiagem. Eu nunca vi um emprego que exige maquiagem te dar uma bolsa maquiagem. E é o que eles vão ter que fazer se eles exigem. E uma coisa que essa história me lembrou muito também eu vi isso em algum lugar, não inventei da minha cabeça, mas quero dar crédito, mas não sei pra quem. Que é que tudo que é, tipo, associado a masculino é natural para o homem. Tipo assim, barba, tipo, altura, tá? Nem todo homem vai ser alto, mas quem é alto é uma coisa natural, não é uma coisa que você faz ser, entendeu? Agora, tudo que é
associado ao feminino, nada é natural. Tipo, o que é associado ao feminino? Maquiagem, que a gente não tem naturalmente maquiagem. Não ter pelos, enquanto o homem é associado ter pelos, mulher é associado não ter pelos. Mas a gente tem pelos. Também. Também é uma invenção que a gente não tem. Tipo, fazer a unha, que também é algo que não é natural, não é que a gente tem, entendeu? Tudo que a gente precisa fazer pra mostrar a nossa feminilidade é algo que a gente tem que comprar. Entendeu? Pra poder atingir. E não que tenha algum problema com essas coisas, porque Não tem. Muitas mulheres gostam de fazer unha, gostam de fazer maquiagem e tudo bem. O problema é cobrar isso, né? Como se fosse... Eu acho que os caras, assim, se falasse pro cara, quando você se sente mais homem, tipo, o que você faz você se sentir homem? O que você falaria, por exemplo? Não sei. Sei lá, tipo, alguns caras iam falar, quando eu vejo que eu sou forte, eu consigo fazer alguma coisa com a minha força. Ou quando, sei lá... Ó, por exemplo, eu com a Miri. Eu não tenho essa questão. Mas pra mim, nesse caso, eu tenho um senso de proteção. Faz sentido. Então, faz ser sentido. protetor é o que faz você se sentir homem. E eu acho isso lindo, maravilhoso. Então, por exemplo, a gente tá andando na rua, eu faço questão que ela fique do lado da calçada. Sim. Tipo, virou uma coisa que ela virou natural pra Sim. gente. Por quê? Não por questão, tipo assim, eu sou macho alfa. Não, é por proteger mesmo. Se acontecer alguma coisa, o perigo vai vir mais à rua do que... Sim, faz Então, sentido. Não, e eu acho isso aí é o que a gente... É um é a cavalheirismo, masculinidade não tóxica. Isso é o que a masculinidade devia ser, tá ligado? Sim. Só que aí, tipo... Aí quando é sobre o que faz você se sentir mulher, quando você se sente, tipo, mais feminina, sempre vai ser, tipo, quando eu tô maquiada, ou quando, tipo, coisas que não são nossas, são compradas, entendeu? Porque eles venderam pra isso, de que ser mulher é um monte de regra que não é natural pra gente e a gente tem que fazer. Tipo, não ter pelo, sabe? A menina tem pelo. É normal, todo mundo tem. Porque são os bichos, né? Todas as espécies você vai ver, a fêmea vai ter pelo e o macho vai ter pelo. E aí o macho da zebra não fala pra zebra, depila. Depila. Pinta essa lista preta. de branco. Não, aí foi racista. Mas então, até o cabelo, né? Querendo ou não, o cabelo ele é um pelo, né? Cabelo é pelo. E aí a gente aí tudo bem, normal. Sobrancelha, tudo bem não tirar. Esses pelos são obrigatórios esses de pelos... ter. Porque também são associados à feminilidade. Se você não tem cabelo, você não é feminina. É verdade. E a sobrancelha também, tipo, é o normal. Tipo, todo mundo é acostumado a ter pelo aqui. Sim, sobrancelha também é uma coisa que se você não tem, isso é estranho. Agora, pelo que nasce também, se você tem... E não tem nada a ver com higiene, gente. Isso daí qualquer meia pesquisa vai te provar. A higiene vai da pessoa, né? Assim como a barba, ela acumula muita sujeira, né? Principalmente de alimento. Então, geralmente, que tem a barba maior, sempre vai higienizar a barba depois de comer e tudo mais. Sim. Questão de higiene, tendo pelos ou não. É isso. Não, e realmente, uma quantidade enorme de pelos, tipo uma barba ou um pelo de virilha, pode atrapalhar. Mas assim, ela falou que ela não tem muito pelo. E eu tenho pelo na minha perna. Eu não acho que isso aqui faz a minha perna ser mais suja, entendeu? Tipo, não é tanto o suficiente de pelo pra poder acumular sujeira, sabe? Tipo, é diferente. Cabelo acumula sujeira. Por isso que lava, né? Eu vi um documentário que barba grande, ela acumula mais micróbio do que uma privada. Imagina. Quando não cuidada, Exatamente. Sim, caraca. Faz total sentido. E eu já vi muito relato de menina que namora cara com barba e falando, começando a ter alergia, não? Tipo, começando a ter, tipo, pereba no rosto, espinha, porque você beija e, tipo, aqueles micróbios ficam passando na sua pele, entendeu? E ainda, se é uma barba um pouco aparada, fica áspero, né? E aí também piora mais ainda dá uma dermatite ali, né? Dá uma dermatite. E ao mesmo tempo ninguém... Tipo assim, é comprovado, igual ele falou, que barba é uma coisa meio não muito higiênica. Ao mesmo tempo, não é... Ninguém associa isso, né? Se você vê um cara com barba e uma mina com a perna peluda, a maior parte da população vai falar que a mina com a perna peluda é imunda e o cara com barba é normal. Faz fazer sentido. Make it make sense. Não faz fazer sentido. Não tem como. Mas enfim, próxima história, porque... Senão eu vou ficar aqui com raiva. A gente vai estar aqui, vocês não sabem, mas esse tema aí é muito pessoal pra mim. E é até legal trazer essas coisas mais pessoais. Porque, tipo assim, a minha família é muito anti-pelos. Muito. Apesar de que minha família inteira
é peluda. Então, assim, é um ódio à própria espécie, sabe? Nesse sentido de... porque as mulheres têm essa guerra contra o próprio corpo, sabe? Então, aí eu cresci meio que num ambiente muito, que tem essa cobrança sobre pelos e tal. E que hoje em dia já está um pouco mais resolvido entre eu e minha família, mas já foi muito motivo assim, de discussão, assim, brigas. Tem as preferências pessoais também. Sim. Se você gosta de se depilar, gosta... Parabéns. Meu, parabéns. Bacana. Só não enche o saco de quem não gosta que pena também, que é uma obrigação, é isso. entendeu? Era pra ser... sim. Era pra ser igual Uma escolha, qualquer né? outra escolha. Tipo, homens, ter barba Ter ou não ter barba ou não ter barba. Ou ter cabelo ou não ter cabelo também. Tipo, sim. que é super aceitável Sim. também. E que pra mulheres também não é. Ter ser cabelo ou não ter careca, cabelo. né? Os homens Verdade. podem simplesmente raspar o cabelo e eles não vão perder o emprego, mas eu imagino que muitos empregos iriam te demitir ia ficar discretamente. assim, Se for um emprego que depende da sua imagem, eles iam te demitir se você raspar seu cabelo. Sim. E é todo mundo ia te verdade. perguntar, você tá com câncer? É verdade. Eu, tipo, não, só não queria ter cabelo, entendeu? Não, é que tava com calor na minha cabeça. Então, assim, se você quiser ser depilado, seja. Se não quiser, Isso. tudo bem também. Só não enche o saco. Isso, É você, a moça da história, não, você não é babaca por não depilar sua perna, processa eles também. O nosso conselho final é processa todo mundo. Todas as histórias. Processo. Processa. A moça que foi assediada também no trabalho, obviamente, essa daí não preciso nem falar, processa. Processa É, bastante. processinho. Essa daí. Vamos next story. Sou eu a babaca por denunciar meu professor por causa de uma piada, entre aspas, muito desconfortável? Eu, mulher 20 anos, tô fazendo um curso de panificação desde setembro. E toda quarta-feira... É de fazer pão? É tipo de padeiro. Ah, tá. Desde setembro. E toda quarta-feira a gente tem uma aula prática de 8 horas. O professor, que é um homem... 8 horas fazendo disse... pão? 8 horas pra fazer um peixe com arroz? Brincadeira. Ah, mas é aula prática, né? De cozinha. Demora pão. mesmo. Eu imagino que demore. O professor, homem 50, é um cara bem gente boa na superfície, mas o senso de humor dele vive no limite do aceitável. Ele vinha fazendo piadas de cunho sexual comigo e com outras meninas da turma o ano todo. Ainda dava pra achar meio engraçado, meio tiozão escroto, mas passava. Semana passada, ele me chamou do outro lado da sala dizendo que um amigo tinha mandado um vídeo pra ele e que o vídeo fez ele pensar em mim, tipo em tom de brincadeira. Eu tô com medo. A Lau já tá até brava ali já, ela tá segurando pra não falar. Eu fui até ele e todo mundo tava ocupado fazendo as suas próprias coisas. Aí ele pega o celular, abre o vídeo e começa a passar pra frente. Era um pornô de orgia lésbica. Era pior do que eu imaginava. Eu não conseguia imaginar tão longe. Meu Deus. Eu não tinha conseguido imaginar tão longe. Vi um vídeo, eu lembrei de você. Com tanto carinho, Orgia você imagina que vai ser um lésbica, TikTok, sei lá, um Reels. Eu tava né? pensando que era tipo uma mina gostosa, entendeu? Eu tinha pensado isso. Tipo, Puta, vi um vídeo de uma mina na gostosa, praia, pá, uma mina lembrei de assim, você. um pouco ruim, mas não. Orgia lésbica. Ele foi além. Eu fiquei extremamente desconfortável e travei. Tudo que eu consegui fazer foi dar uma risadinha nervosa de choque. Eu levei na piada, não falei nada e voltei pro que eu tava fazendo. Eu sei que eu deveria ter dito alguma coisa na hora, mas eu simplesmente congelei. Isso acontece muito, tá? Em situações que você não tá esperando, é algo Ela que foi te pega surpreende. completamente É de algo que surpresa. te surpreende tanto que você não sabe nem como reagir, é normal. Vi esse vídeo e lembrei de você. Qual parte? E aí depois... É melhor nem perguntar, na verdade. Tipo, por quê? Não Cara, precisa que perguntar por quê. bizarro, Não velho. precisa perguntar E aí, por quê. tipo, imagina depois ela, tipo, à noite tentando dormir. Droga, eu devia ter falado alguma coisa. Mas é que, mano, orgia lésbica. Quem ia Sim, pensar e ao mesmo nisso? tempo que você não quer saber, você quer saber, tipo, por quê? O que nesse vídeo fez dele pensar em mim? Tipo, ela é lésbica? Ela não falou isso. Ela não falou Eu isso. acho que se ela fosse, seria um detalhe importante e ela teria colocado. Cara, e aí deu reflexos horríveis nela, porque ela fala aqui que desde então eu não tô dormindo direito. Fico me sentindo suja, objetificada e minha autoestima despencou. Hoje eu resolvi ligar para uma pessoa da escola em quem eu confio. Contei o que aconteceu e disse que eu queria marcar uma conversa com testemunhas para falar para ele que ele passou completamente dos limites. Mas ela disse que queria falar com o chefe dele e abrir uma investigação formal.
Agora ele vai se ferrar por minha causa, mesmo eu tendo só pedido pra ter uma conversa de aviso primeiro. Sou eu a babaca por denunciar meu professor por causa de uma piada? De jeito nenhum. Não, não. Tipo, Ela não devia nem estar sentindo mal. Mas eu entendo. Que ele tá se ferrando, eu entendeu? entendo a culpa, tá ligado? Porque ela é uma boa pessoa. Essa é a questão. Ela é uma boa pessoa, tá ligado? E tipo, uma parte dela tá, ai, mas foi só uma piada, tá ligado? Mas não necessariamente vai parar na piada, tá ligado? E com outras pessoas pode não ter parado na Nossa, piada. cara. E se você tá se sentindo lixo, denunciar é pra evitar que outras pessoas se sintam um lixo também. Sim. E outras pessoas E devem estar passando por geralmente isso. essas pessoas que são assim, esses caras que são assim, é porque eles sempre fazem isso e sempre passam impunes. Então, tipo, eles se sentem na liberdade, no direito de fazer isso porque ninguém fala nada, entendeu? Basicamente é sim. isso. Talvez ele já tenha sido demitido de outras escolas, talvez, né? Porque o cara já tem 50 anos fazendo talvez, piadas assim. Mano, é que assim, é o que a Acho gente que falou. não, acho que Poderia ser um pouco mais tranquilo. Ele não quis ficar no meu colo. Poderia ser uma coisa ruim, mas não tão ruim, né? Ele forçou. a Não, barra. mas mesmo assim, Ele não brincou é, com o não perigo, ele é, brincou mas assim, com o não é perigo. comentário que se faça. Não, óbvio que não é. Não, óbvio Nenhuma que não é, situação. mas eu quero dizer, tipo assim, eu tô dizendo que até pro risco que ele correu, entendeu? Ele sabia o risco que ele tava correndo, fazendo esse nível desse comentário, tá ligado? Será? Se ele quisesse. Às vezes passa tantas vezes tão impune que ele realmente Mano, mas não ele mostrou acha. pornô. Não Ele acha. faria isso pra, tipo, uma pessoa. Sei lá, tipo, ele não faria isso pra alguém que ele sabe que é casado, sei lá. Ele não ia mostrar um pornô pra ninguém, entendeu? Claro que tipo, mostraria. é um pornô, não, mano. é claro que mostra. Ó, aí vamos de novo. Eu venho de um ambiente extremamente verdade. machista. É verdade. Isso é normal. Isso é normal. Então verdade. você tem que ter um jogo de cintura muito bom. Porque direto e reto os caras vivem fazendo piada, vivem passando dos limites. Mas assim, é um limiar muito tênue entre você repreender muito a pessoa e acabar tendo uma ressalva negativa no seu trabalho e você repreender, mas ainda continuar de boa com o resto do serviço, entendeu? Então é uma situação complicada. Eu falo, é uma coisa que eles iam mostrar assim. Então, Não é incomum. eu, né, me formei numa faculdade pública e sou da área da comunicação, então, graças a Deus, todos os lugares que eu trabalhei não eram extremos nesse ponto, entendeu? Era mais velado. Tipo, esse negócio de raspar perna, isso daí poderia acontecer, mas assim, nenhuma pessoa com que eu trabalhei acharia que é, tipo, minimamente normal você falar pra um colega de trabalho que, tipo, lembrou dele e aí mostrar um pornô. Eu não acho nem que a maioria das empresas acharia normal você abrir um pornô no seu ambiente de trabalho, entendeu? Ainda mais que é tipo um curso, é uma escola. É uma escola. É uma escola. É uma escola. Aí é um ambiente de trabalho, né? Não, acho que Não um é um ambiente rolê escolar, com ele os ainda é amigos dele, pior. tá Ele ainda ligado? é pior, cara, porque, meu, que absurdo. Eu acho que E tem uma dinâmica de poder também. tem a dinâmica de poder, Porque óbvio, aluno, óbvio. professor, tipo, sempre Tem a vai ter dinâmica isso de poder, daí sim. de ele De- achar que ele pode. É. Mas assim, apesar de ela estar se sentindo mal porque ela só queria fazer uma reunião e os caras vão abrir uma investigação formal, eu acho que é o certo, porque se isso já vem acontecendo, já não é de hoje. Sim, E isso não deve acontecer sim. num ambiente escolar, cursar. Não, muito bizarro. Não, o cara se passou Muito demais. bizarro. Mano, eu juro que eu achei que ia ser uma mulher gostosa. E é isso que a tipo gente- de biquíni na praia, mas E é isso era que eu tô falando, não tô pornô, falando que velho. se ele fizesse. Ai, Não, nossa, com o se vídeo fosse da mais mina- leve, ainda seria ruim. Ainda seria Mas ruim, é que eu quero é. dizer que o cara mesmo, tipo, velho. Ele forçou a barra demais. Mano, ele é não. demais, ele não demais, e velho. isso só aconteceu também. E isso só Nossa, aconteceu também cara. porque ele já fez outras piadas um pouco menos piores antes e foi passando. E foi passando, Ele tava medindo o exatamente, terreno dele ali. Porque ela contou que ele já exatamente. sempre fazia piadas assim. Se desde o começo Exatamente. tivesse sido tipo. Mas é difícil você se Para, posicionar dessa que nojo. forma. É difícil. É eu difícil, falo é do difícil. ambiente que eu venho, é difícil. Mas não precisa é nem complicado. falar para que nojo. Só de você, tipo assim, falar. Eu não gosto desse tipo de piada. Tipo assim. Tem gente que é conservadora, entendeu? Se você fizer de um jeito, tipo, conservador. Eu não gosto desse tipo de piada porque minha religião não permite. Ele não ia continuar fazendo pra essa pessoa. Ele ia encontrar outra vítima, entendeu? Porque ele ia.
Porque essas pessoas também escolhem falar pras pessoas que eles acham que vão deixar passar. É o que a Vivian tava falando, tipo, que ele já Que deixa, passa impune. muitas vezes ele já deixa Muitas passar. vezes ele passou Mas sei lá, se a batido. chefe dele, se a dona da empresa é uma mulher e casada, eu não acho que ele faz isso com ela, porque ele tem medo de perder o emprego dele, entendeu? Então ele também tava testando as águas. Mas nós tivemos um edit nesse post. Tivemos um edit? Tivemos um edit. Temos uma atualização. É uma atualização que não diz muita coisa, mas diz algo, né? Diz algo. Resolvi postar isso porque eu tava tendo muita dificuldade pra entender o que eu estava sentindo. E aí um adendo meu, realmente, você colocar em palavras o que tá passando na sua cabeça ajuda muito, né? Conselhos de estranhos online também ajuda. Pra você ver, é que eu já dei uma lida aqui por cima, mas como a internet pode ser um ambiente ao mesmo tempo horrível. Sim. E tipo, te fazer você sentir muito mal, ou pode ser, sua salvação. Ela estava tendo dificuldade para entender o que ela estava sentindo. Nunca, nem nos meus piores devaneios, achei que ia ter tanta resposta assim. Obrigada por cada comentário, upvote e prêmio, porque no Reddit você consegue premiar comentários e posts. Consegui reunir bastante informação útil e me sinto melhor sabendo que tem gente do meu lado, mesmo sendo completos estranhos na internet. Obrigada, pessoal. E isso também me lembrou de uma coisa que às vezes você precisa sair da sua bolha pra saber que aquilo lá é ruim. Sim, porque às vezes é tão normal, tão normal. É isso, você tava falando um monte de vezes, você falou, não, porque lá no meu trabalho isso é normal. Lá no meu trabalho isso é normal, tipo, e não é normal, tá ligado? Então se ela fosse uma pessoa, é que ela já reconhece que é escroto e tal, mas se ela fosse uma pessoa que vive numa bolha ruim, você acharia posta na que internet isso e vai ter outras pessoas te falando, olha, eu sei que pra você isso é normal, mas não mas é isso normal. não deveria ser normal, né? E, tipo, em outros lugares não vai ser assim. Tipo, saiba que isso em outros lugares não vai ser o normal, tá ligado? Eu acho que até entra um equivalente meio radical, assim, de quando as mulheres de 1930, 1940 viviam, que elas não tinham direito de voto e nada mais, e isso era o normal pra elas. Tipo, serem... Ou sei lá, a escravidão também foi normal por muito tempo. A escravidão foi normal por muito tempo, mas são coisas que não deveriam ser normal. E às vezes a pessoa tá inserida nesse meio, e querendo ou não, o filho de um escravo, toda a realidade dele é aquilo. Então pra ele é normal que pessoas umas escravizem as outras, mas não deveria ser normal. É essa visão de uma pessoa que tá inserida num ambiente de uma bolha ruim. De uma bolha ruim, exatamente. E... que bom que ela conseguiu apoio com estranhos da internet. Muito bom. É isso. Bom, acho que vamos para nossa última história. Gente, essa próxima história vai falar de animais e animais mortos. Então, cuidado aí, tá bom? Se você não quer ouvir sobre isso, essa é a única, então pule. Minha chefe tinha uma gata no nome Fofolete. Ela dormia em cima dos papéis, mas não bagunçava nada. Era muito comportada e sossegada. Sempre que tinha gente conversando, ela vinha e parava na frente, como se estivesse participando da conversa. Se alguém batia o pé, ela dava um pulo pra cima e pra trás, e depois dava um miado de reclamação. Parecia dizer, por que me assustou? Era bonitinha ela reclamando do susto. Um dia, dois colegas conversavam na calçada, na frente, virados pra rua. Ela chegou e parou na frente dos dois, a 1 metro de distância, uns 40 centímetros de distância da rua. Um colega resolveu dar um susto nela, bateu o pé e ela pulou pra trás. Por um grande azar, vinha um carro lá pelos 80 km por hora, a gata pulou e talvez 0,2 segundos depois de ela pousar na rua, o carro acertou ela em cheio com os pneus. Meu Deus. E morreu sem nem perguntar se no céu tinha pão. E morreu. O colega, morrendo de medo de perder o emprego, foi e enterrou a gata num terreno baldio do lado. Ao menos sofreu para isso porque teve que usar o que tinha na empresa, pá de lixo da cozinha, vassoura e rodo. Ocultou o cadáver da gata e não contou nada pra chefe. Levou 1 semana da chefe choramingando pelos cantos e perguntando pra vizinhança se não tinha visto a gata. Que psicopata. De deixar ela passando por isso e não enfim, não pelo menos nada, ele falou. Até que ele confessou o homicídio culposo. Foi julgado e inocentado num júri de colegas numa sexta de tardezinha. Mas ele teve que pagar as custas do processo. Umas 15 latas de Skol e 5 pastéis de carne. Eu teria demitido. Eu teria demitido. É porque assim... Mesmo que não tivesse que pagar os direitos e não fosse justa causa, era demissão. Eu sou gateira, né? Sou suspeito pra falar porque eu sou gateira. Então, cara... Essa aí pegou num lugar específico. Ele não tá perguntando
se o menino que matou o gato é o babaca, mas a gente vai responder mesmo assim. É o babaca. Sim, você é o babaca, sim. Até porque, pra que assustar o bichinho, né, cara? Não, na rua. Na rua. Tipo, tem um... Você... Assim, você faria isso com uma criança? Crianças e gatos têm a inteligência semelhante. Verdade. Você ia assustar uma criança com ela perto da rua, 40 centímetros do meio da rua. Você ia assustar ela? E aí, depois que a criança fosse atropelada, você ia ocultar o cadáver? Eu acho e espero que não. Então, assim, pra essa mulher, esse gato era o filho dela, cara. E você foi irresponsável. Sim. E eu, tipo, se fosse eu que fosse o causador do acidente, eu acho que eu nunca mais ia dormir, velho. Não, pensando. e eu ia imediatamente contar, mano. Eu ia falar, chorar tanto que não ia ter o que fazer. Tipo, porque poderia acontecer com qualquer um que fosse... Poderia. Às vezes acontece... A gente tava falando esses dias que... De donos que sem querer acabam matando os bichos. Por conta... Vai entrar na garagem. Ou eu já vi também... uma pessoa que subiu numa banqueta pra pegar um negócio no armário, desceu, tava o pincher, pisou. Não, de pisar em cachorro pequenininho eu já ouvi muito falar. Pisou e matou. Sim. Então, tipo, acontece. Essa parte acontece. A parte que você é babaca é por ocultar o cadáver, principalmente, sabe? Eu acho que é isso. Porque, tipo, se, sei lá, e o pai... era um gato especial pra ela, né? Tipo, era uma gata especial pra ela. Sim, ela ficou uma semana chorando, velho, antes do cara confessar, tá ligado? E... Se ele queria mentir, ele pelo menos podia ter falado que ela foi atropelada na frente dele. Tipo, pra ela saber que ela tá morta, tá ligado? E não achar que ela sumiu, né? E ficar procurando. Nem me perguntaram, mas é o babaca. Não, e aí, tipo assim, essa história de alguém entra na garagem sem querer e atropela o cachorro. Por exemplo, o pai vai lá e atropela o cachorro sem querer. Ele não vai ocultar o cadáver do resto da família e deixar a família achando. Não, ele vai... Poxa, vai ficar muito falar, vai triste, ficar mal, mas é... Falar pra sua filha, poxa, né? Sim. Pra sua esposa. E aconteceu, né? Aconteceu com a mãe de uma amiga próxima sua e ela ficou arrasada, né? Por muito tempo com essa questão de ela atropelou o gato entrando na garagem. O gato dela... E, eu imagino, eu me coloco no lugar porque eu gosto de bicho. Imagina se eu atropelo um gato meu e mato, entendeu? Sim. Eu não ia, vixe. E é muita terapia pra resolver. Imaginar, né? Nossa, não, só de imaginar já dói. E por mais que você fosse, se você atropelasse um gato meu, por mais que você se sentir um lixo, você não ia esconder isso de mim. Não, eu ia falar, porque, tipo... Você ia deixar eu ficar chorando e procurando esse gato? Assim, poderia ter sido evitado porque ele assustou a porra do gato? Sim. Mas foi um acidente, entendeu? Foi um acidente. Poderia ter sido evitado. Cadeia. 15 anos de prisão eu acho que resolve, em vez de 15 Skol. 15 Skol ainda, nem pra ser uma cerveja boa, né, cara? Nossa. Tipo, 15 Skol? Essa mulher deixou muito de boa. Eu mandava embora, vai. Mas é que assim, vamos... Sem querer criticar a moça, mas ela também não amava tanto assim esse gato, porque esse é o gato do escritório. Não é o gato da casa dela. Assim, não, mas levar o seu gato pro trabalho, ok. Tudo bem. Não, mas eu entendo, gato porque não é o tanto o seu gato, assim. É o gato do escritório. Porque assim, querendo ou não, a gente vê muitos lugares que tem um bichinho de estimação. Sim. Que é do local de trabalho. Sim. Mas acho que talvez tomar mais cuidados pro bicho não sair pra rua. Talvez. Quando for pegar o próximo gato do escritório, tomar esse cuidado. Tipo, não... tipo, não dar acesso à rua... Ou com cachorro, que ele tava supervisionado, entendeu? Normalmente, com supervisão, não, mas é que ele tava na rua, né? Então, mas com supervisão, normalmente tudo bem deixar o seu gato ir na... Você deixa o seu gato ir na calçada, sempre, quando você tá lá. É isso que eu tô dizendo. Tipo, os caras estavam na calçada junto com ele, entendeu? É que pelo que eu entendi, aparentemente esse gato ele é um gato já um pouco mais velho, com experiência, porque o gato foi tranquilo, sentou na calçada, né? Não é que ele tava tentando fugir. Exatamente. Ele só tava lá de boa, né? Tomou um susto, pulou pra rua e morreu. Pra fumar um cigarro, tipo, mais ou menos isso, sabe? Foi isso mesmo. O gato saiu pra fumar um cigarro. O gato lá. A pausa do trabalho, né? Tomou um cafezinho ali conversando com os colegas de equipe. E aí um colega de equipe matou ele. Normal, enterrou, ocultou o cadáver dele. Ocultação de cadáver mais um dia no escritório crime, normal. Mais um dia no escritório normal, né? É o babaca. Meu veredito. Vilão. O pior dessa história até agora, o vilão foi esse cara. Next one, próxima história. Sou eu babaca por me recusar a comprar almoço pro meu colega de trabalho? Não. Já adianto, não sei nem qual é a história. Não, depende. E o cara tá passando fome, tadinho. Eu tenho dinheiro.
Se você tem dinheiro e o cara tá passando fome, eu acho um pouco babaca não comprar o almoço pra ele. Vamos Vamos ver. Não dá pra saber, tá jogando só pelo título. Eu, homem 23, tenho um colega, Sim, então homem é 25. Brincadeira. É brincadeira. Que é um verdadeiro... já tô definindo o autor aqui. Eu tenho um colega que é um verdadeiro sanguessuga. Tá. Se você vai pegar algo pra almoçar, ele já vem perguntando o que você vai trazer pra ele também. Folgado, além de tudo folgado, né? Isso aí já forçou um pouco. E ainda espera que você pague. Porque, segundo ele, se você comentou, é porque tá oferecendo. Ele pergunta... Eu não conhecia essa regra. Ele pergunta... Aí você fala, tô saindo pra almoçar. Você falou, tô saindo pra E aí almoçar você porque comenta, você quer me dar um almoço. Exato. No começo eu até pensei que ele pudesse estar com problema de grana, mas um dia eu ouvi ele rindo e se gabando pra alguém de outro setor de como conseguir arrancar almoço dos colegas. Nossa, tá quase se uma o vaca. cara do gato. Brincadeira. E ele já tentou praticamente intimidar gente pra ganhar comida de graça mais de uma vez. Esse jeitão folgado... Esse jeitão folgado dele é um dos vários motivos pelos quais eu não vou com a cara dele. Aí ontem eu ia almoçar com a minha namorada. Ele ouviu eu confirmando com ela antes de sair e perguntou o que eu ia trazer pra ele. Vai aonde? Nem falou pra ele. Ele ouviu a pai? conversa no telefone Ele da outra dele. E ele se intrometeu. Vai aonde? Ok. E o que você vai trazer pra mim? Não é vai aonde. É o que você vai trazer pra mim. O que você vai trazer... Nossa, que folgado, velho. E eu respondi, nada. Ele veio com a história de que eu tinha levantado o assunto, de que eu ia almoçar. Ele tava falando no telefone. E eu corrigi, não, eu só estava confirmando o meu almoço. E que ele estava se enfiando na minha conversa. Merecido. Ele começou a reclamar, então eu falei... Se ele me desse o dinheiro, eu até podia buscar algo pra ele, mas que eu não ia pagar. Ele continuou enchendo o saco e eu já irritado Que já mandei... é uma gentileza. Não é uma obrigação sua, né? Não, tipo, mesmo que a pessoa pague trazer comida pra alguém assim, É uma gentileza. é uma gentileza. Eu já irritado mandei um sem dinheiro, sem comida e fui embora. Quando voltei, meu chefe... Tá de boa. Quando eu voltei, meu chefe disse que esse colega tinha reclamado que eu estava sendo hostil. Eu expliquei o que aconteceu. Hostil. Eu expliquei o que aconteceu e comentei que ele vive tentando arrancar comida de graça dos outros, inclusive de gente que ele sabe que tá apertada. Meu chefe foi perguntar pro resto do pessoal e várias pessoas confirmaram. Resultado: Demissão. meu colega foi chamado na sala, levou uma enquadrada e agora tá puto porque eu dedurei e que ele tava só brincando. A maioria do escritório acha que ele só colheu o que plantou. Mas algumas pessoas acham que não vale a pena arrumar problema pra ele por causa disso. Mas ele tá extorquindo todo mundo. Ele tá extorquindo, velho. Um escritório inteiro Um de escritório pessoas. inteiro, velho. Hoje, ninguém respondeu quando ele perguntou o que iam fazer no almoço. E ele tá reclamando que ele tá sendo era assim no excluído. colegial. Eu disse que ele se excluiu sozinho com o comportamento dele. Ele falou que eu sou um babaca, mas eu sinceramente não tô nem um pouco culpado, porque um folgado que acha graça em passar a perna nos colegas por comida acha que eu sou um babaca. Então, eu sou babaca por não comprar almoço para o meu colega de trabalho? O que você acha, amor? Não, eu desde o primeiro segundo, eu li o título. É verdade. Eu li o título É e eu verdade. falei, não é o babaca. Não, mas é que com esse contexto não tem a menor Não é o babaca. chance, né? Não, eu ainda achei impressionante que teve gente no escritório que depois... Porque difícil é você fazer a denúncia. Mas Aham. depois que a casa do cara caiu, fala, não, mas foi demais, É porque tem pô. gente que é tão bonzinho que é trouxa. É trouxa, Que exatamente. fica é ser tipo, otário, mas você é ser dedurou o otário, é ser cara, otário. tipo, que chato da sua parte. O cara tava extorquindo todo Extorquindo. mundo Não. por comida, mano. E ele tava se gabando É um bom disso. motivo pra extorquir alguém, mas não pode mesmo assim. Não, ele tava se gabando disso. E além do mais, ele tava extorquindo pessoas que não Ele sabia que tinham tava sem condições dinheiro. financeiras, exatamente. E ele tem, não é que ele não tem, tá ligado? Que é o que eu falei no começo. Ah, vai que o cara tá passando fome. Não, você tem dinheiro. ele- E não é nenhuma vez, não é tipo assim, uma vez que ele não comprou lanche pra ele. Não, é tipo, todo mundo compra comida pra ele. Cara, não que é que, absurdo, nossa, velho, não, que esse absurdo. mês minha conta tá muito fodida. Tipo, tem como só dessa vez você quebrar essa pra mim? Não, é tipo, todo. Não, e geralmente você não pede, porque já aconteceu de pessoas me convidarem no trabalho pra almoçar e eu falar, mano, na moral, eu tô sem grana. E aí, se a pessoa quer muito, ela te Ela oferece. fala, não, tudo bem, eu faço a sua, não tem problema.
Então, tipo, não é um negócio que oferece. É um negócio que acontece. Aham. E aí o cara, ele se intromete, ele ia almoçar com a namorada. Não, mas se você falou de almoço, é porque você quer me dar um almoço. Ah, não, velho. Você... O cara é tipo aqueles bully da escola. E era essa a manipulação que ele fazia, né? É tipo que você bate pra dar o dinheiro do almoço na escola. É isso, velho. É isso, o cara é um bully. Só que ele bate emocionalmente. Ele bate emocionalmente. Porque a manipulação dele devia ser dessa. Tipo assim, você tá comentando. Não, porque hoje eu vou almoçar num restaurante italiano ali perto. Nossa, eu sempre quis ir lá e não sei o quê. Aí ele ouviu a conversa e falou... Restaurante italiano? Não, mas você falou de comida italiana, agora eu vou ficar aqui com vontade e você não vai trazer um pra mim, sendo que você que trouxe esse assunto de comida e agora eu tô com fome por sua culpa. Cara. Tipo, devia ser uma coisa assim que ele fazia pra conseguir convencer todo mundo. Cara, mas eu acho um absurdo, velho. O cara tá na conversa com a namorada e o cara, nossa, o que você vai trazer pra mim? Tipo, mano... Não, mas foi você que levantou o assunto. Nada, óbvio que nada... Meu Deus, cara, que absurdo. O que vocês acham disso aí? Não, pelo amor de Deus, eu fiquei indignada. Não, no começo era um pouco, dava pra pensar, mas aí... Não, no começo eu já não tava nem pensando, já falei, é babaca. Ouvindo a história, 200% babaca. Tipo, eu bateria no cara desse, entendeu? A minha resposta já seria, nada, não sou teu pai. Pronto. Se eu tô namorando você, eu achei que eu ia sair com a minha namorada. Não com você, né? Exatamente, é verdade, cara. Exatamente. Ele tem um monte de pai e mãe lá no escritório, né? Enfim, eu acho que tinha que... E ele se aproveitando de pessoas que são bobas, né? E eu acho que o chefe foi muito foda de ter feito isso, de fazer um enquadro com ele. Na hora você falou demissão. Ele saiu ainda no lucro que nem demitido ele foi. Porque já era motivo. Provavelmente é uma coisa que se ele continuar, ele ia ser motivo, demitido, né? Sim. Motivo, tipo, ia ser... Está coagindo os... Esse ia ser um motivo oficial, tá ligado? Está coagindo os seus colegas de trabalho. E aí a gente aproveita e pergunta pra você, ouvinte. Que histórias bizarras, engraçadas você já passou nos seus ambientes de trabalho às custas de sobreviver pra ganhar dinheiro? Então, se você tiver alguma história, conte pra gente, manda aí no nosso e-mail, vai estar aqui embaixo na descrição. Manda seu e-mail falando a sua história, que a gente com certeza vai ler pra você. Sim, inclusive a gente por enquanto pegou só histórias da internet, mas se você tiver uma história boa pra contar, no próximo episódio a gente mistura a história de internet, de ouvinte, faz uma salada de frutas. A gente quer saber, pô. A gente e também dá a opinião de vocês aí sobre as histórias nos comentários, o que vocês acharam, se vocês concordaram. Se vocês discordaram. Sim. Se vocês estão errados, vocês discordaram, brincadeira. Discordou, tá errado. Brincadeira. Um pouco. E é isso, pessoal. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, Lau. E, inclusive, não só histórias suas mesmo. Se você encontrar uma história na internet que tenha a ver, que você acha que seria legal que a gente lesse, também pode mandar pra gente, entendeu? Vocês até facilitam a nossa parte de não ter que encontrar as histórias. É isso, gente. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.